Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Arthur Diogo, eu sou estudante de agronomia da UFLA e hoje eu vou apresentar meu trabalho administrado pela professora Kalinka, trabalho de bioquímica, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre melhoramento genético e biotecnologia. Bom, aqui eu fiz um breve sumário assim sobre introdução, melhoramento genético, biotecnologias, ferramentas de edição gênica, sementes transgênicas e uma conclusão. Bom, hoje em dia todos nós sabemos que o Brasil é um dos maiores exportadores, né, de grãos e soja, de matéria-prima em geral. Hoje em dia o Brasil alimenta a população mundial, tem uma grande influência aí mundialmente na produção de alimento. E hoje em dia as empresas ainda buscam aumentar a produtividade e ter uma maior sustentabilidade e eficiência no plantio. E para isso, dentro desse cenário, o uso de sementes selecionadas e melhoradas geneticamente é uma das principais opções hoje em dia para as empresas, né? Na questão de eficiência e combate na questão de eficiência. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o melhoramento genético. Hoje em dia, o melhoramento genético consiste em pegar o DNA de uma planta, seja lá qual ela for, soja, milho, e, e selecionar essa semente, ou trazer uma semente híbrida, né? Então, o cruzamento entre linhagens ali, pode ser linhagens puras, no caso de híbrido simples, né? Isso vai, por exemplo, uma planta que tem resistência igual a cana de açúcar, né? Que é no caso da broca. A cana que tem a variedade que tem maior resistência à broca. Essas linhagens puras vão sendo feitas em laboratório e produzidas, né? E com isso, esse melhoramento genético, além desse cruzamento, pode-se realizar o melhoramento genético, que é por meio de introdução de genes de outras espécies que criam resistências a pragas, herbicidas, estresse hídrico, uma maior um sistema radicular mais eficiente, melhor, e isso ajuda bastante. Bom, eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo do milho, né? Eu trouxe duas variedades de híbrido simples, o DK Pro 3, que é usado para controle de largata e tolerância ao glifosato e proteção radicular. Então, essa variedade, por meio da transgenia, conseguiu ter essa eficiência na produção, né? Uma maior eficiência, um maior combate a essas características como combate a plantas daninhas, combate a esses insetos, né? No caso da largata. E, e aí eu trouxe outra opção também, que foi o AGRR, que ele é muito resistente ao glifosato. Ele tem boa tolerância a doenças como ferrugem, mancha branca e cercóspora, e tem alta tolerância ao estresse hídrico. Bom, aqui a biotecnologia. Ah, não, antes disso eu esqueci de falar. Essas variedades têm um melhor, vamos dizer, uma melhor opção para utilizar a transgenia do que o uso de insumos. Né? Hoje em dia, por exemplo, empresas maiores estão tentando utilizar essa agricultura moderna
para reduzir os gastos com insumo, com defensivos em geral, né? Fungicida, herbicida, inseticida, enfim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a biotecnologia, né? Que é basicamente isso que eu falei em geral, né? O melhoramento genético está dentro dessa biotecnologia, que é voltada para cultivares desses cultivares mais produtivos, que é no caso do milho, soja, cana de açúcar, a cana não, perdão, a cana não tanto porque não se trabalha antes com sementes modificadas, né? Hoje em dia não é tão utilizado, mas trigo também, esses grãos aí em geral. Bom, aqui eu falei das ferramentas para edição gênica, que é o CRISPR-Cas9, que ele tem um corte específico do DNA para remover, adicionar, modificar genes, que é usado em milho, soja, trigo. E aqui o CRISPR-Cas12, que é um estudo de gene regulador, vírus de planta e resistência a viroses. E a Base Edit, que corrige mutações pontuais com altíssima precisão. Aqui eu vou falar um pouquinho das sementes transgênicas, né? Que é igual eu torno a falar, que é utilizado por meio de técnicas de engenharia gênica, como essas ferramentas aqui que eu havia explicado. E isso confere uma melhor característica específica, igual eu havia mencionado também, como a resistência à praga, tolerância a herbicida, adaptação ao estresse hídrico. E hoje em dia, na, é, que eu, hoje em dia, na conclusão aqui que eu resolvi fazer, a incorporação da biotecnologia é talvez a melhor forma que as empresas utilizam, o produtor utiliza para reduzir os gastos desses insumos e adubos por meio dessa seleção aí de sementes, né? E hoje em dia, olhando para o futuro, as novas gerações de sementes transgênicas e editadas por ferramentas como o CRISPR trarão ainda mais benefícios como maior eficiência no uso de água e nutrientes e tolerância ao calor extremo, e até mesmo cultivares com um valor tradicional aprimorado. Além disso, esperam um crescimento de soluções personalizadas e adaptadas a regiões específicas de sistema de produção sustentável. Então, aos próximos anos, essa transgenia só vai continuar aumentando, né? E só que temos que ver o outro lado, né? O impacto que isso talvez pode causar. O uso excessivo, né, de transgênicos pode trazer mutações e fazer mal ao ser humano, né? Isso daí é muito fiscalizado, muito rigoroso. Hoje tem toda uma legislação e burocracia por trás que eu acabei não consegui colocar tudo aí nos slides. Mas é basicamente isso. Obrigado e até mais.